Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. No início, se você está no YouTube, eu sempre faço aquele pedido para deixar aquele like, a mãozinha, curtida ali no nosso vídeo, porque isso nos ajuda bastante. Você também pode compartilhar o link aí para que mais pessoas possam assistir ao Sem Rodeios. Isso também faz com que a plataforma entenda a importância do programa e distribua para ainda mais pessoas. E claro, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou o momento de fazer a sua assinatura, porque 70% de desconto não é todo dia, hein? Você assina agora e vai pagar R$ 8,25 por mês durante um ano para ter acesso a todos os conteúdos do nosso site. Então acessa aí gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem também QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Hoje aqui no Sem Rodeios a gente vai falar sobre o secretário de Estado dos Estados Unidos que confirma uma grande possibilidade de sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Depoimento de Batista Júnior compromete mais Bolsonaro do que o de Freire Gomes. E Prerrogativas pede à PGR investigação criminal contra Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Gabriela Hart, a Lava Jato de novo aí, Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos lá então, das boas-vindas, Jorge Serrão, Karina Michelin, André Marcília, meus amigos, sejam muito bem-vindos então a mais um Sem Rodeios. Vamos começar contigo, Serrão, porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, afirmou que existe uma grande possibilidade de o governo americano impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Você acha, Serrão, que isso vai acontecer mesmo? Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Se Marco Rubio falou, tá falado. Não sou eu que vou dizer que não, Tem denúncias formais contra o ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes do Supremo Tribunal Federal no Congresso norte-americano. Eles têm um estudo, eles têm um trabalho sério a partir de denúncias feitas por brasileiros lá. Então, tem algo concreto, sim, acontecendo. O que ocorreu com Elon Musk é concreto, objetivo. Houve uma inconstitucional censura a uma rede social, o X. Foi aplicada uma gigantesca multa a uma outra empresa do dono do X. E nada tinha a ver com essa história. E só por acaso, as empresas são norte-americanas. Só por acaso, toda essa história envolve violações de direitos humanos. Só por acaso, os Estados Unidos têm uma lei Magnitsky desde 2012 que trata dessa questão, aprovada por Barack Obama, para, inicialmente, punir os russos por violação de direitos humanos. Só que esse regramento ele tem aplicação geral no mundo para quem os americanos classificarem como violadores de direitos humanos. E aí vem sanções. Sanções que inicialmente serão pessoais, vem no CPF do cidadão que cometeu a irregularidade perante a lei americana, a violação clara de direitos humanos, mas ela pode se estender também a familiares desse mesmo sujeito, se eles tiverem uma relação com o sujeito e se essa relação econômica tiver um desdobramento. Então, isso é que vai tornar essa história complicada. Agora, de cara, já pode ter certeza absoluta. Estamos diante de uma crise diplomática que vai ser instalada assim que for confirmada tal sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Itamaraty, governo Lula, vai todo mundo ser chamado para uma reclamação formal do Supremo Tribunal Federal sobre esse caso. Tanto que já temos colunistas da imprensa brasileira, como a Mônica Bergamo, que já antecipou que ministros do Supremo consideram inadmissível qualquer punição americana ao ministro Alexandre de Moraes. E eu já digo que essa punição ao ministro Alexandre de Moraes, ela não poderia ser só ao ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele não age sozinho. É uma injustiça que o ministro seja punido sozinho por esse caso. O ministro age com a complacência,
com a conveniência, com todo o apoio do próprio Supremo Tribunal Federal brasileiro. E aí esse é um problemaço. Porque e se os americanos também considerarem que a questão Moraes não é individual, mas é sim de uma instituição brasileira, o Supremo Tribunal Federal, que estaria violando direitos humanos? Mas aí isso aí é um espetáculo do hospício intergaláctico. Porque vamos lá, para o americano, vou chegar aqui para um americano e vou dizer, o americano, a sua Suprema Corte aí está violando os direitos humanos. O que eu posso fazer com a sua Suprema Corte americana? Né? Seria mais ou menos isso. Então vamos inverter a mão. O americano dizer que a nossa Suprema Corte, guardiã da Constituição, que proíbe censura, que garante respeito aos direitos humanos, nossa Constituição é super bacana nesse sentido. E aí você vai dizer que é esse Supremo, essa instituição tão zelosa, guardiã da Constituição, que está fazendo isso. Caramba, isso é uma vergonha internacional absoluta para o Brasil. Mas, de novo, vai dar incidente diplomático, porque o Supremo vai reagir, vai protestar, e o governo Lula vai ficar do lado de quem? Dos americanos? Claro que não. Vai ficar do lado do Supremo Tribunal Federal, que já está ao lado do governo Lula. Supremo Tribunal Federal que cometeu a bondade, né, de descondenar o presidente Lula para que ele pudesse agora voltar à cena do poder. Foi isso que o Alckmin me falou. Sempre me confunde essa palavra, cena, não sei se foi cena, acho que foi cena do poder que ele falou. Acho que sim. E estão aí, né, na cena do poder. Podendo muito, abusando da autoridade, desrespeitando o brasileiro, desgovernando o país, preparando uma bomba. Esse desgoverno conseguiu aprovar uma reforma tributária, ninguém fala disso com seriedade, que a partir de 2026 vai arrebentar com esse país. Uma reforma inconstitucional que acaba com o princípio federativo. E tem maluco batendo palminha para isso. Esse desgoverno também não faz o combate devido ao crime institucionalizado. Isso aí vai ser outro problema com os americanos, porque os americanos já vieram aqui oficialmente essa semana para comunicar às Forças Armadas brasileiras que haverá um combate ao narconegócio e que isso independe do governo brasileiro dizer se pode ou não pode, porque nossas organizações serão em breve anunciadas e quem deve anunciar isso também será Marco Rubio, avisando que nossas organizações criminosas aqui são consideradas terroristas. E o americano fará um combate transnacional ao terrorismo do narconegócio. E aí, o que as Forças Armadas brasileiras farão? Haverá uma reunião de melancias para dizer que não pode, não vamos fazer, não vamos ajudar, esse lourão é malvado? Vai ser isso que vai acontecer? É isso? Ou então os melancias vão se reunir e... Itamaraty, por favor, socorro! Os melancias precisam de proteção. É isso que vai acontecer? Hã? Olha, a coisa está séria. Eu até tento brincar para tentar dar uma aliviada, mas essa é uma vergonha que nós brasileiros não deveríamos estar passando. E eu insisto, somos nós brasileiros. Não é o ministro Alexandre de Moraes que está sendo atacado. Quem está sendo atacado é o Brasil. Agora, a culpa é quem? É de quem? Minha? Sua? Ou da instituição que não respeitou os direitos humanos, que abusou da autoridade, que ultrapassou os limites constitucionais, que desafiou o americano mais poderoso do mundo achando que tudo ia ficar de graça. Enfim, de maneira simbólica, pode ser que um porta-aviões chegue ao Lago Paranoá. Simbolicamente, ele pode vir na forma de um Lego, né? Ou de um barco invisível, mas que a barca do inferno pode estar partindo para alguns, pode ter certeza, e o americano, quando faz isso, sai de baixo. Karina Michelin, muito bem-vinda. Karina, o que você acha dessa possibilidade aí, né? Fica muito chato, né? Tendo sanção ou não, enfim, toda essa discussão em volta de um ministro brasileiro, né?
Pois é, boa tarde, Rosana, Serrão querido, André Marcília, nossa querida audiência. Olha, está escalando e as coisas estão começando a se movimentarem, que já era esperado, porque tudo isso chega um momento que começa a culminar em resoluções, em atitudes, em ações, porque até agora todo mundo falava, mas só estão falando de palavras, só estão todo mundo com blá blá blá. Pois é, gente, o trabalho dos bastidores acontece. Acontece e vem acontecendo já há muitos anos através de dossiês que vêm sendo entregues ao Senado americano, através dos parlamentares americanos, inclusive a Maria Ovília Salazar, que também está muito a par do que vem acontecendo no Brasil, através dos políticos brasileiros também, que ali foram durante anos mostrando e trazendo documentos ao governo americano para ver como que estava funcionando, desde a época das eleições, desde tudo que foi feito, as censuras que foram aplicadas, a partida que não foi justa, inclusive em relação às eleições, quando depois a gente vai falar mais aprofundadamente sobre isso, mas todo mundo esquece o porquê que nós estamos aqui hoje, o porquê isso vem acontecendo. Todo mundo acha que a mídia, a grande mídia, né, fala sempre que o golpe foi feito, foi um suposto golpe, porque o Bolsonaro não queria fazer com que Lula subisse a rampa do Planalto, e tudo isso vem trazendo como narrativa repetitiva para entrar na cabeça da população, que isso é uma operação psicológica de massa, é assim que funciona, através mesmo de serviços secretos, de serviços de inteligência, de pessoas que estão dentro do governo, que usam a mídia para fazer essa lavagem cerebral na cabeça das pessoas, empurrando mentiras e transformando essas mentiras em verdades e até mesmo em provas para incriminar pessoas. Só que todo mundo se esquece o que aconteceu durante as eleições, durante o período eleitoral, que o que era permitido para Lula não era permitido para Bolsonaro. E esse é um ponto que nós temos que discutir aqui. Isso é um ponto. Se nós somos um Estado republicano, que já não é mais, isso deveria ser permitido que Bolsonaro falasse sobre a ligação entre Lula e os seus amigos ditadores, que não foi permitido porque o TSE proibiu de fazer isso, sobre o radiolão, sobre tantas coisas. Enfim, isso tudo está documentado, isso tudo foi entregue nas mãos dos senadores e dos parlamentares americanos. Ele já tem bastante elementos, muitos elementos até mesmo, da doutora Ludmila Lins Grillo, que também contribuiu muito para isso, entrega de documentos, dossiês, mostrando até mesmo o seu caso pessoal, que teve que sair do país, porque senão ela hoje, se aqui estivesse, também correria o risco de ser presa. Assim como outros que foram embora para poder lutar fora do país, porque, de caso contrário, eles não iam ter nenhuma serventia dentro de uma papuda aqui no Brasil, como que a gente está vendo que aconteceu com várias pessoas e continua acontecendo. Então, ele já tem bastante elementos. Essa lista de sanções do Brasil, ela chega a quase 42 nomes, que é essas informações mais ou menos que a gente já tem, que o que a gente sabe que não sabemos se todos esses 42 nomes serão sancionados, mas Alexandre de Moraes já está, obviamente, é o alvo dessa perseguição, que não é nem uma perseguição, é uma investigação que apontará, de fato, as pessoas que estão destruindo e minando as democracias no Ocidente e que são párias das liberdades e do mundo democrático de fato, que fingem ser democráticos, mas, na verdade, trabalham para um plano autoritário e totalitário de poder. E ainda mais no país onde nós vivemos, com as tríplices fronteiras e com o tráfico de droga e com narcos que comanda tudo isso. Então, essas investigações estão sendo feitas. Tem tempo ainda para ver, muitos desdobramentos terão. É importante falar através dos fatos que nós já possuímos em mãos. Muitas coisas ainda estão nos bastidores que não virão à tona claramente por uma questão que não é estratégia botar tudo aí para o povo, mas as coisas irão acontecer, vai escalar, vai ter um problema seríssimo Alexandre de Moraes se ele continuar atuando
no caminho que ele escolheu, o caminho de transformar uma corte em uma corte monocrática, fingindo democracia e ludibriando a massa através das interpretações jurídicas completamente descabidas e inconstitucionais que ele e todos os ministros da Suprema Corte se organizaram para fazer esse julgamento, que é algo vergonhoso para a nossa página da história do nosso Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. A bomba foi lançada, Alexandre de Moraes diz que está tranquilo, mas isso não é somente Alexandre de Moraes que vai, se essa sanção chegar de fato, essa sanção se estenderá também à sua esposa e a seus filhos. E aqui também tem outra coisa importante para falar aqui para vocês, que é o seguinte: tem mulheres, as esposas de vários ministros da Suprema Corte, como Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e o próprio Alexandre de Moraes. As suas esposas têm escritórios de advocacia que trabalha diretamente ligada ali com o STF. E eles também poderão receber sanções. Veremos. O jogo está em andamento. André Marcília, a sua vez de falar sobre esse assunto, quer dizer, será que vem punição aí então para o Alexandre de Moraes? Tudo bom, Rossana? Bom dia, boa tarde a você, a Karina, ao Serrão, toda a audiência. Olha, a gente precisa analisar essa questão de vários prismas, né? Então vamos lá. Primeiro, o prisma legal, né? Do ponto de vista jurídico, eu estou aqui vendo um tweet e eu já vou explicar para vocês por quê, mas do ponto de vista jurídico, a lei Magnitsky, ela tem a possibilidade de alcançar autoridades que violam os direitos humanos, e liberdade de expressão é um direito humano, e ela tem a possibilidade, portanto, de alcançar não só a pessoa que violou, como também os familiares que se beneficiaram da violação, e também assessores e pessoas que trabalham com aquela pessoa que violou os direitos humanos, a liberdade de expressão e etc. Esses assessores que trabalharam diretamente com as violações também podem ser sancionados. Ou seja, é possível sim que se chegue pela lei, pela aplicação da Magnitsky, é possível que você chegue aos familiares do Moraes ou de quaisquer ministros ou autoridades que sejam alcançadas, como delegados da Polícia Federal e etc. É possível que se chegue, como se noticiou hoje também, aos escritórios de familiares de ministros que têm, em tese, poderiam estar se beneficiando dessas violações, e nós temos também como chegar nesses assessores. Olha, eu queria lembrar aqui que faz alguns meses nós tivemos uma debandada geral de assessores do gabinete do ministro Moraes. Por que será? Será que é por isso? Será que é pela possibilidade que a lei alcance essas pessoas que estavam lá trabalhando com o ministro? Então, eles saíram do gabinete para não serem alcançados ou tentarem fazer com que não fossem alcançados pela lei, por essas restrições? Pode ser, pode não ser, a gente não sabe, mas é curioso, pensando nesse alcance da lei, essa debandada, é curioso a reação dos ministros ontem, dizendo que haverá solidariedade dos demais ministros. Eles não estavam levando a sério isso tudo até agora há pouco, e agora passaram, portanto, a levar. E também é importante a gente dizer que não é apenas em território norte-americano que essas sanções seriam aplicadas. Há possibilidade de se aplicar, por exemplo, em território americano, no sentido de que o violador de direitos humanos, no caso, o ministro Moraes ou demais autoridades, elas não poderiam pisar em solo americano, isso é possível de ser uma das sanções, não poderiam fazer negócios em terra americana, isso poderia ser outra das sanções, não poderiam fazer eventos, ter negócios, ter nada lá, viraria um pária internacional, e também em países que exista algum tipo de parceria com os Estados Unidos nesse sentido. E também é possível que esses ministros, o ministro Moraes, ou esses sancionados, não tenham sequer cartão de crédito. Por quê? Porque empresas norte-americanas não podem fornecer serviços para essas autoridades. Então, bandeiras de cartão como Visa, Mastercard, American Express, enfim, essas bandeiras que são norte-americanas não poderiam servir a essas autoridades sancionadas. Essa seria uma outra sanção possível. E até empresas brasileiras
que têm operação nos Estados Unidos poderiam também ter o alcance, a sanção poderia alcançá-las. Elas poderiam ser impedidas de prestar serviços a essas autoridades sancionadas. Ou seja, é um negócio gigantesco. Claro, você tem uma escala de possibilidade de sanção. Você tem as sanções mais comuns, que são impedir de entrar nos Estados Unidos e ter negócios lá, mas você tem outras que são essas e que podem chegar a tudo isso que eu mencionei, inclusive atingindo terceiros, familiares e assessores. Bom, diante disso, o que os Estados Unidos vão fazer? O que será feito? A gente não sabe. As informações, pelo menos que eu tenho, é de que há uma intenção de que a sanção seja bruta, de que a sanção atinja, sim, familiares e até assessores, etc., do ministro Moraes e até de outras autoridades. Se isso acontecer, será uma bomba atômica aqui. Será uma bomba atômica. Eu receio até, talvez seja algo que as pessoas não gostem do que eu vou dizer, mas eu preciso fazer uma análise fria, e eu receio que o excesso possa fazer com que haja uma certa união das pessoas em torno de uma vitimização que o STF vai fazer. Com certeza ele vai se colocar nesse lugar. Então, por exemplo, se você atingir escritórios de advocacia de familiares dos ministros, bom, com certeza a gente vai ter a classe da advocacia como um todo, os poucos que saíram da toca vão voltar para a toca e vão defender o STF. Isso pode gerar uma certa trincheira ali em torno da corte, isso seria ruim. Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa, creio que as sanções deveriam vir em etapas, né? Primeiro uma sanção mais branda, um sinal amarelo, para ver se há um recuo e assim por diante até as sanções mais agressivas. Não sei como será feito, mas essa é a minha visão. Eu fiquei, isso que é o tweet que eu mencionei, eu agora há pouco vi que o ministro Gilmar Mendes, ele acabou de tuitar. E no tweet do Gilmar Mendes, ele explica um pouco a manchete que a gente teve ontem de uma colunista da Folha dizendo que haveria solidariedade entre os ministros se houvesse a sanção. O ministro Gilmar Mendes diz que, e aí ele explica também com isso a estratégia do STF. Fica claro aqui que haverá essa solidariedade e qual é a estratégia de reação do STF. Ele diz o seguinte, que a regulamentação das plataformas digitais, o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos, constitui elemento basilar da soberania nacional. E aí ele insiste que não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica e etc, etc. E com isso, e autonomia normativa, e enfim, ele vai e fala por aí. Ou seja, o que o Gilmar Mendes está dizendo aqui na prática é que o STF vai interpretar essas sanções como uma espécie de atentado, vamos dizer, de ataque à soberania brasileira, o que não é verdade. O que aconteceu foi exatamente o contrário. O Brasil, com as decisões do ministro Moraes, atingindo empresas estrangeiras, com citações processuais erradas, pedindo para as plataformas entregarem dados de cidadãos estrangeiros, de cidadãos norte-americanos, sancionando esses cidadãos que não podem ser alcançados pelas leis brasileiras. Ao fazer isso, aí sim, o STF, por meio das decisões do ministro Moraes, violou a soberania dos Estados Unidos. E o que está acontecendo agora é uma reação a isso. Então aí você fala, mas está violando a nossa soberania. Sim, mas eles violaram a soberania, você quer que a gente faça o quê? Então eles estão aqui reagindo à violação à soberania e não violando a nossa soberania. Claro que você reage à violação de uma soberania, possivelmente também com algum tipo de violação. Mas, seja como for, o Mendes, o Gilmar, o ministro, eles dá a deixa de qual vai ser a estratégia. Quando o ministro disse que vai entender essas sanções como uma violação à soberania, ele quer dizer o seguinte, que o STF vai subir, vai delegar para cima, vai subir essa questão para o executivo, para o governo brasileiro e falar, isso é uma violação à soberania, você, governo brasileiro, trate isso diretamente com o Trump. E ao fazer isso, possivelmente o STF deseja tirar a questão do Rubio, tirar a questão do Congresso norte-americano e não se envolver diretamente, entregar a batata quente na mão do governo brasileiro, que deve muito, como a gente sabe, ao STF, porque a governabilidade hoje do Lula depende do STF,
Então, o STF, o Lula, o governo, o executivo é um puxadinho do STF hoje, então ele vai jogar a bomba ali para o governo e falar, vão lá e conversam vocês com o Trump, subam para essa instância a discussão e com isso faça com que o Trump recue, talvez acreditando que o Trump possa ouvir o Brasil e falar assim, não, eu não concordo com isso, eu não vou continuar com essa briga, eu não vou levar isso tão profundamente. Me parece que é essa a estratégia do STF. Vamos aguardar, mas um ponto é certo. Essa reação do ministro Gilmar mostra que o STF, enfim, caiu a ficha, passou a levar a sério. Isso já é uma grande coisa. O STF levar a sério alguma coisa que sai de qualquer lugar que não seja da sua própria cabeça criativa, já é uma grande vantagem para todos nós. Agora, Serrão, já que a gente está falando em STF, né, vamos falar do julgamento do momento aí, né? Porque o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos de Almeida Batista Júnior, apresentou um relato mais grave sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse caso aí do golpe que está sendo julgado no STF. Mais grave do que aquela declaração dada pelo ex-comandante do Exército, né, o Marco Antônio Freire Gomes. E, quer dizer, a gente está ouvindo e vendo esses depoimentos e vendo que a situação do Bolsonaro, oficialmente, quero dizer, para o STF, né, vai se complicando. Mas posso dar a versão real do fato, objetiva do fato? Não mudou nada. A denúncia continua absolutamente inepta. Não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. O que é público, notório, todo mundo já sabe. Jair Messias Bolsonaro avaliou todas as possibilidades, equivocadas ou não, aí não entremos no mérito disso, sobre uma intervenção na eleição. Ele avaliou tudo que estava à disposição da ordem constitucional. Garantia da lei e da ordem, estado de sítio, estado de defesa, tudo isso foi avaliado e perguntado numa reunião de Estado-Maior com os militares. Pode isso? Não pode isso? Vocês aceitam? Ninguém aceitou. Ninguém aceitou. E o presidente não tentou dar golpe nenhum, não aplicou nenhuma dessas medidas. Se fosse pedir garantia da lei e da ordem, teria que pedir permissão ao Congresso, estado de sítio, estado de direito, de defesa, a mesma coisa. Bolsonaro não fez nada disso. A única coisa que Bolsonaro fez concretamente, isso também não é golpe, foi demorar para reconhecer o resultado final da eleição. Acabou. O resto é historinha do boitatá. O resto foram pessoas que continuaram na porta dos quartéis acreditando que os militares fariam algum tipo de intervenção. Já estava claro que os militares não fariam isso. Não adiantava pedir. Vamos lá, deixa eu repetir o que eu falei 3 anos ou quase 4 anos atrás, na TV Jovem Pan, um vídeo que deu mais de milhões de visualizações, deixando claro o seguinte: militar não é para dar golpe, militar não queria dar golpe, militar não tinha condição de dar golpe. E ninguém pediu para o militar dar golpe. Esse é um ponto específico da questão. O que se falava de intervenção militar era outra coisa. Os militares, inclusive, tiveram participação na auditoria de urnas eletrônicas, a pedido do presidente, então, do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Isso é golpe? Isso é inconstitucional? Não, aconteceu. A que conclusão se chegou sobre a questão das urnas? Nenhuma conclusão. Tem lá um relatório atribuído à Polícia Federal que também não dá a conclusão exata sobre a segurança absoluta das urnas eletrônicas. Mas, de novo, esse não é o ponto. Até poderia ser, porque, vejam, Jair Bolsonaro foi tornado inelegível. Uma das inelegibilidades dele é porque ele promoveu uma reunião com embaixadores estrangeiros que o sistema de poder no Brasil considerou que ele agrediu as instituições ou colocou em dúvida o processo eleitoral. Caramba, isso não poderia ser motivo para punir ninguém. Isso não é um crime objetivamente tipificado, mas isso serviu para tornar o Bolsonaro
que ainda está inelegível, ok? Então, qual é o nosso problema? A gente aqui não está seguindo a Constituição para fazer eleição. É simples, tem que dizer isso na lata. Ah, mas tem fraude. Não, não tem nada de fraude. A questão não é de fraude. A questão é de segurança e de respeito à ordem constitucional. A ordem constitucional diz que a eleição tem que obedecer a critérios de contagem pública do voto, que o artigo 37 diz que a publicidade tem que reger os atos da administração pública. E o voto apurado dentro do sistema fechado de computador não tem a publicidade devida. Ponto final, acabou, fim de papo, fim de jogo. Não cabe prender ninguém por essa obviedade ululante. Então, a gente aqui no Brasil não consegue discutir as coisas certas com racionalidade. Aí nego vem com historinha de fraude, que a urna isso, a urna aquilo. Não tem que discutir a urna, meu camarada, meu companheiro, meu coleguinha. A gente tem que discutir o que diz a Constituição e o que nós estamos fazendo. Estamos fazendo caca há muito tempo. E eu acho bonitinho, porque vamos para mais uma eleição com a mesma regra, com a mesma possibilidade de censura e ainda com perigo. Tem um código eleitoral aí que, se o Senado aprovar, a próxima eleição vai parecer um pleito soviético. E a gente está achando isso bonitinho, está achando, não, na próxima eleição nós vamos fazer a maioria dos senadores, a direita vai vencer. Com a mesma regra do jogo? Ruim. Aí depois vai ser aquele, perdemos a eleição, vamos reclamar, vamos chamar os melancias para nos ajudar. É isso que a gente vai fazer de novo? Vamos repetir o erro novamente? Caramba, isso enche o saco. Então tem hora que tem que parar. Da mesma forma como eu tenho insistido, e sou muito duro nesse ponto. O Supremo Tribunal Federal não poderia ter embarcado nessa história toda. Pega a essência do negócio, tudo é uma vingança ao Jair Bolsonaro. Isso não poderia estar acontecendo. Bolsonaro perdeu a eleição. Tchau, Bolsonaro, você perdeu a eleição. Azar nosso ter perdido a eleição para esse PT que está aí. Mas isso não poderia transformar num objeto de vingança contra esse cara. Caramba, perdeu, tchau, deixa ele concorrer na próxima. Se ele tiver competência, ganha. Agora, o cara perdeu, e aí vem toda uma perseguição com o medo de que ele volte ao poder novamente. Isso é inadmissível. E aí toda a série de erros que vem sendo cometidos em sequência estão redundando agora aí, ó. O americano vai dar na cara da gente. Missão dada, missão cumprida. Vai bater na carinha assim, mas vai ser um tapão que o americano vai dar na cara da gente. Eu insisto, é na cara da gente. Brasileiros, nós estamos bancando os manés, os otários, porque a gente não consegue ter mobilização política suficiente para mudar esse país corretamente. A gente não estabelece o debate correto sobre a questão. A questão de urna eletrônica, não tem que debater urna eletrônica, caramba! Tem que debater o processo eleitoral como ele tem que acontecer. Processo eleitoral tem que ter contagem pública de voto e processo eleitoral não pode ter censura. São dois pressupostos fundamentais para a eleição. E a gente, de novo, não discute isso. Caramba, isso enche o saco. Classe política de merda que a gente tem no Brasil. Caramba! É hora da gente dar um basta nisso. Não dá para ficar aturando isso. A gente fica patinando em torno da mesma idiotice. E aí agora vem a notícia de que o Supremo Tribunal Federal será ultra solidário se por acaso a soberania brasileira deles, for ferida. Caramba, isso é apocalíptico. Eu não acredito que a gente está lendo, ouvindo isso e achando isso normal. Parece papo de mané. Aí merecemos o título distintivo de mané, que é mané, tem que ser mané para assistir essa história e achar que está normal. Não está normal. A gente recebeu uma sanção americana porque a gente viola direitos humanos, isso tinha que ser um motivo de vergonha.
A gente receber sanção americana porque a gente está abusando do poder, caramba, isso tinha que ser motivo de vergonha absoluta, de pedido de demissão, de exoneração do cargo. Por vergonha na cara. Tinha que ter vergonha na cara. Não é dar tapinha de missão dada, missão cumprida, não. É vergonha na cara para sair do cargo. Pedir carona no foguete do Elon Musk para Marte. Isso é inadmissível de estar acontecendo. E aí a gente fica analisando as consequências e não as causas. As causas são: a classe política brasileira, o Senado brasileiro, deixou essa caca chegar no limite. E agora tudo é consequência da caca que se deixou chegar. Você não teve controle político da situação, você deixou uma parte do Poder Judiciário assumir o poder político, que não é papel desse Poder Judiciário assumir, e agora aguenta. Só que quem aguenta somos nós, os manés, né? Que estamos aqui trabalhando, botando a cara, a cabeça para ser, né? Não é esse gesto aqui que vocês já viram acontecer lá no Supremo, né? Ter a cabeça cortada? Caramba! Repito, meus amigos, meus amados haters, isso enche o meu saco, mas a gente tem o papel de falar isso para você claramente. A Gazeta do Povo aqui não fica de brincadeirinha, não fica fazendo análise para fazer você de tolo. A gente não faz torcida contra o caos. A gente aqui age com extrema responsabilidade, faz a análise equilibrada. A análise é dura, mas é uma análise equilibrada da realidade. Então, vamos tomar vergonha na cara, povo brasileiro. A gente tem que parar com isso. Vamos votar certo, vamos exigir um processo eleitoral correto, dentro da constitucionalidade, com contagem pública de voto, com a nossa capacidade de eleger de verdade nossos representantes. Agora, perder a eleição e ficar chorando depois, pedir socorro para melancia, pelo amor de Deus, aí não. Karina, imagino que a gente vai ouvir muitos conflitos de versões aí até o final desse julgamento, né? Com certeza. Eu queria aqui deixar, em homenagem à Janja, uma salva de palmas para o Serrão. Maravilhoso, fez um resumo aí perfeito do que de fato acontece. E o cerne da questão é isso, gente. É a contagem pública dos votos. É isso que o parlamento deveria estar falando. Antes de falar em eleições, resolva esse problema, né? Mas não é isso, não é essa a ordem do dia. Em relação às declarações, olha, não tem nada de novo aqui, é tudo velho. Não tem nada de novo, é tudo a mesma coisa que a gente já está cansado de ouvir, a gente está ouvindo as versões, que não muda nada, não tem aqui nenhum problema se um tenente disse que o Bolsonaro ele tinha uma sensação que o Bolsonaro não ia só parar, ia influir nas eleições, que ele nem ia deixar o Lula subir a rampa, enfim. E daí, do outro lado, a voz de prisão, que o Frei Gomes tinha dado voz de prisão, não era voz de prisão, mas ele estava ilustrando o que poderia acontecer através disso. Tudo isso que a gente está assistindo são relatos do que aconteceu naqueles dias fatídicos de reuniões que acontecem em todos os governos, gente. Em todos os governos, os chefes de Estado discutem com todas as instituições o que está acontecendo diante das provas e diante dos eventos que aconteceram durante os últimos anos, para tentar entender como sair dessa de forma constitucional. Quantas vezes nós ouvimos falar, e o Bolsonaro foi muito criticado por isso, o Bolsonaro foi chamado de tudo quanto é nome, quando todas as vezes ele dizia que estava agindo nas 4 linhas da Constituição. Isso tudo vem sendo ignorado, ninguém fala mais disso. Mas ele agiu com a Constituição. Ele ouviu os generais, ele ouviu os tenentes, ele escutou os conselhos que eles davam a Bolsonaro, baseado na Constituição. Porque faz parte de um governo isso democrático, gente. Você trocar ideias, você debater sobre os cenários que estão acontecendo no Brasil, e o cenário era de guerra naquele momento, porque
A polarização era gigantesca, a frustração era enorme e a revolta popular ainda maior, porque eles observaram durante meses a injustiça que foi a campanha eleitoral, como ela foi conduzida, como o TSE conduziu, como o Supremo Tribunal conduziu, interferindo diretamente na campanha eleitoral. Então, isso causou revolta, porque o mesmo político não tinha o mesmo direito que o outro. Então, não era fair, não era justo. E o povo, que não é idiota, estava assistindo aquilo tudo e se revolta com aquilo. E aí começam a pedir que se concluísse as coisas, que fosse mais transparente, que fosse mais justo o processo eleitoral, do qual não foi. E isso ninguém pode negar que foi justo, porque não foi. E nós assistimos de camarote tudo o que foi feito. Quem esteve acompanhando a política todos os dias, nos últimos anos, sabe do que eu estou falando. Acompanhando tanto de um lado quanto do outro. Acompanhando como agia o queridão lá, o Janones, e como agia e como ele era tratado junto com a Mind8, que depois todo mundo esqueceu disso, né, gente? Vocês esqueceram que a Mind8, que é a agência, né, que tem é um agenciamento de vários celebridades e vários influencers que recebiam diretrizes para atuar durante a campanha eleitoral, essas pessoas que faziam propaganda abertamente, o Felipe Neto, que durante as eleições largou tudo para se dedicar exatamente a isso, ele que está de braço dado com Barroso, direto com o Supremo Tribunal, direto com Janja, tem aí também a Open Society de George Soros também, que ele está junto. Enfim, isso todo mundo esquece, todo mundo acha normal. E depois chamam as pessoas que estão dentro da internet, fazendo um trabalho até mesmo individual, que no montante junta tantas coisas, mas isso era a voz do povo, era a voz popular que foi suprimida nisso tudo. A voz popular foi suprimida, porque a voz nas redes sociais foram caladas. Aquelas pessoas que tinham e votavam para Bolsonaro já não podiam se manifestar. Tanto influencers, quanto jornalistas, quanto emissoras de televisão. Nós vimos o que aconteceu com a Jovem Pan, logo depois, que era tão aberta, tão solícita a ouvir aí todas as partes, agora já mudou de novo, porque levou uma ameaça grave de ser retirada a concessão dessa emissora de televisão, porque ela não estava fazendo o trabalho certo, ou seja, ela não estava fazendo o que o regime estava mandando. Então, tudo isso foi uma sequência, uma cronologia de fato que as pessoas estavam assistindo isso, as pessoas estavam vendo e indignadas. E culminou nisso, nessa revolta de querer entender. Nós vamos ter um processo legítimo, um processo legal, transparente, onde todos os candidatos tenham a possibilidade de fazer, agir e transformar a sua campanha eleitoral da mesma forma, num nível igualitário? Não, eles não fizeram isso. Então, já parte por aí. E tudo isso foi sendo fomentado, foi sendo esquecido. Depois, Alexandre de Moraes censura o X, depois ataca todo mundo com discurso de ódio. Então, tudo isso está sendo um ataque direto, não à extrema-direita, porque é muito fácil você rotular isso, porque agora eles trazem para o lado político, porque daí eles conseguem atrair a massa de manobra, as pessoas que não raciocinam, para trazer para o time deles e falar: olha, é a extrema-direita que está fazendo discurso de ódio na internet. Nós temos que regulamentar isso, porque nós não podemos deixar essas pessoas continuarem agindo de forma impune na internet. Eles usam as pessoas achando, de fato, que eles estão fazendo a coisa certa, quando, na verdade, eles estão calando vozes e hoje são os considerados de extrema-direita. Depois, nas próximas eleições, virá alguém, não se sabe quem, porque está tudo indeciso agora, ninguém sabe quem é quem ainda nesse balaio de gato, porque nós estamos vendo que está todo mundo sendo abatido já com o sniper do STF, do TSE, do PT, do PSOL, que já estão abatendo todos os possíveis candidatos. E aí, essas pessoas vão votar em quem? Aí, se surge outra pessoa, outra voz, e aí vai ser um problema também para o STF, vai ser também um problema para o TSE, vai ser também um problema para quem for, vai começar
de novo, todo o ataque midiático e a fábrica de lama que eles continuam atacando a população. Só que isso não foi parado, isso continua. E aqui, como o Serrão bem falou, como os políticos tinham a capacidade para parar esse ato já no primeiro momento, e eles não tiveram a capacidade, a sabedoria e nem mesmo o conhecimento para fazer isso, eles embarcaram no erro. E o erro continua. E aqui todo mundo depois fica condenado. Agora, não tem diferença nenhuma entre um depoimento e outro, de um general e outro. Interpretações podem ter diferentes, com ideologias diferentes, com tipo de pensamento diferente. Mas isso não altera nada, porque não pode alterar um processo ilegal, um processo que está sendo conduzido como nos moldes kafkianos, nos moldes soviéticos, que não tem nenhuma legitimidade. Só por isso, nós não temos que levar isso em consideração, mas eles transformaram isso no maior problema do Brasil hoje. E querendo ou não, a gente tem que comentar, né, Marcília? Não só pelas características do processo, né, mas também pelo assunto em si, né? Quer dizer, a gente vai acompanhando esses depoimentos, vendo que um general diz uma coisa, outro comandante diz outra. Claro que até o final do processo vão ser várias testemunhas ouvidas, mas o que a gente tem dito aqui no Sem Rodeios há muitas semanas já, né, Marcília, é que o resultado já é esperado, né? Muita gente já sabe qual que vai ser essa sentença e muito antes desse processo acabar. O resultado é esperado porque ele é político, né? Então, é aquilo. No direito, você começa um processo do início ao fim. Na política, você começa do fim para o início. É assim que funciona. Na política, você pensa numa solução, né? Eu quero que tenha, sei lá, quero que tenha água no sertão. Ah, ótimo. Como é que a gente faz isso? Aí você vai de trás para frente. No direito, não. Tem um fato, vamos investigar, investigando, vamos julgar, julgando, vamos condenar ou absolver. E a gente está tratando esse processo como política, porque ele é político, ou seja, de trás para frente. A gente pegou lá no fim e falou assim, precisamos condenar. Muito bem, precisamos condenar por quê? Porque a gente não quer que o bolsonarismo exista no tabuleiro político do ano que vem. Legal, o que a gente faz? Aí vieram de trás para frente. E aí eles acabam engasgando, tendo alguns gargalos, tendo algumas hesitações, justamente quando a questão política se mistura com a jurídica, quando eles precisam dos instrumentos jurídicos para legitimar a condenação política. E é esse o problema. E é por isso que tudo precisa ficar sigiloso, é por isso que os atos precisam ser secretos, é por isso que nada pode ser filmado, é por isso que os advogados não podem ter acesso aos autos. Vamos nos lembrar que a gente teve agora, recentemente, a notícia de que os autos até da investigação sobre o Clezão, que morreu, estão sob sigilo, ou melhor, estão sob segredo. Porque não é sigilo, existe para o processo. Você não conta para todo o público o que está ali dentro, mas é secreto, porque você não conta para a família, você não conta para os advogados, isso é secreto. E julgamentos secretos a gente tem na China, a gente tem na Coreia do Norte, a gente tem em Cuba e no Brasil, nesses processos todos. Então, é óbvio que isso juridicamente não se sustenta. Nesse de trás para frente, da condenação política, a gente tem esses generais, esses coronéis, enfim, esses militares de alta patente que foram ouvidos e não disseram nada. Aí você fala assim, mas houve uma contradição. Não houve. Se você olhar para trás, eles já não estavam dizendo nada lá atrás. O que acontece é que deram uma turbinada no que eles tinham dito na Polícia Federal. Escolheram essa ou aquela fala, escolheram esse ou essa aquela entoação, enfim, e assim é que é. E quando você tem um processo sério e bem construído, é natural que uma testemunha não seja boa, que uma testemunha chegue na hora e não fale exatamente o que disse lá atrás, que uma testemunha volte atrás, hesite. Normal, o que a gente faz? Descarta a testemunha e vamos para outra. O problema aqui é que não tem outra. E não tem outra porque é um julgamento político. Então essas falas que em tese, essas falas desses militares que em tese deveriam reforçar a acusação, estão reforçando a defesa, justamente porque é tudo muito frágil, justamente porque não para de pé do ponto de vista jurídico essas acusações todas.
Mas isso não será suficiente para o nosso Supremo. Eles são supremos, não é? Eles têm um notável saber, então esse notável saber vai ser utilizado para condenar mesmo sem qualquer tipo de prova. E justamente porque é político. Essa condenação virá, mas só expõe cada vez mais o ridículo da condenação. Essa condenação vai ser feita, mas o STF vai ficar cada vez mais com o seu corpo na janela, para não ser aqui deselegante. Embora merecesse muito, e muito, ser deselegante com o Supremo. Então a gente tem uma situação que é incontornável. Eles vão ser condenados, o STF vai ficar exposto. E nós é que vamos pagando o pato disso. Essas sanções que estão vindo lá de fora, elas estão vindo justamente por isso. Nós temos um histórico aqui que não é de hoje. Esse caso do golpe, ele apenas reproduz ilegalidades, irregularidades, inconstitucionalidades que estão acontecendo no Brasil desde 2019, há 6 anos. Há 6 anos. Então, bom, claro, observando esse cenário todo, parte da nossa imprensa acha bonito, bate palma, parte da nossa advocacia não faz nada, o grupo Prerrogativas, como a gente falou aí, fica atrás de querer punir quem estava punindo. Então eles vão punir quem estava punindo, eles querem punir a Lava Jato agora, imagina só. Não basta para eles a Lava Jato ter sido soterrada, as pessoas que corromperam o Estado terem sido soltas, agora eles querem punir quem ousou punir a corrupção no país. E é isso, queriam punir também a Bia Kicis por ter falado, imagina que absurdo um parlamentar falar, né? Então é necessário punir. E é isso, o Brasil vai sendo apoiado por esse tipo de... O Ives Gandra, como a gente mencionou, sendo processado por ter feito um estudo jurídico, tendo de responder na OAB por ter feito um estudo jurídico sobre um artigo da Constituição. Que ousadia, né? Um jurista fazer um estudo jurídico. E aí mais, um estudo jurídico sobre um artigo de não é qualquer lugar, não, é da Constituição. Que ousadia. Ter convicções jurídicas sobre a Constituição, ter a sua própria opinião. O ministro Moraes, numa das falas aí que foram reproduzidas, até postei nas minhas redes, chega a dizer que se um jurista que escreve sobre o artigo 142, de modo a entender que existe no Brasil um poder moderador, não é um jurista, é um golpista. Então um jurista que não entende o que o STF entende sobre determinada situação é um golpista. É golpe, você ter a sua própria opinião no país. Claro que isso tudo enseja essas punições, claro que tudo isso resulta em um STF político, claro que tudo isso fica exposto, claro que tudo isso é ridículo e claro que tudo isso nos dá uma imensa vergonha, mas é o que temos. Esperamos que realmente venham olhos de fora, esperamos realmente que essas contradições cada vez apareçam mais e que a gente possa ter algum ponto de retorno, né? Algum ponto de retorno. Como diz os aviadores, quem gosta de aviação sempre diz, se o avião sai de um ponto e não sabe onde ele está, há algum tipo de desorientação, a melhor coisa é sempre voltar para onde você estava. Porque se você sai de um lugar não sabe onde você está, qualquer outro lugar é desconhecido, menos o de onde você saiu. E nós precisamos fazer isso, voltarmos para de onde nós saímos, porque de onde nós saímos nós tivemos uma Suprema Corte que só fez até agora besteira. Aliás, uma recomendação que eu deixo aos parlamentares, talvez a gente deva mudar as exigências para a nomeação de ministro. Está lá notável saber, ilibada reputação, isso não é tratado como qualquer coisa, ninguém leva isso a sério. Mas falar besteira, eu queria acrescentar, falar besteira como um dos itens para a gente nomear ministro. Esse aí sim, como tem gente absolutamente talentosa nisso. Deixa eu fazer um merchan aqui, né? Porque a Gazeta do Povo tá com um desconto especialíssimo aí, ó, 70% de desconto para você se tornar assinante agora. Você vai pagar só R$ 8,25 por mês durante 1 ano de assinatura. Sendo assinante, você libera acesso a todos os conteúdos aí publicados no nosso site, então não perca essa chance, assine a Gazeta do Povo. Tem site para você clicar aqui, ó, o link na descrição do vídeo no YouTube, aqui embaixo. Então você clica no linkzinho, o site é gazetadopovo.com.br/oferta. Tem também QR Code na tela, você aponta a câmera do seu celular e vai ser direcionado para essa oferta aí.
Então não perca essa chance de contribuir com a Gazeta do Povo e ter acesso aí a conteúdos exclusivos. Jorge Serrão, a gente vai falar de Dilma Rousseff logo mais, mas antes, deixa eu, só para não dizer aqui que eu não chamei tudo aquilo que a gente anunciou que ia ter no programa, vamos falar sobre o grupo Prerrogativas, porque mais uma vez querendo se impor aí contra a Lava Jato, né? O grupo dessa vez, né, esses advogados ligados aí especialmente ao governo do PT, né, estão pedindo à Procuradoria-Geral da República que abra uma investigação criminal contra Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Gabriela Hart. A gente lembra que Sérgio Moro e Gabriela Hart eram os juízes, né, da Lava Jato, que atuaram mais fortemente na Lava Jato, e Deltan Dallagnol era o chefe da Força-Tarefa do Ministério Público Federal na época das investigações. Nada de anormal. Prerrogativas é um grupo que nasceu com esse objetivo: congregar os advogados que fariam a defesa dos réus da Lava Jato, denunciando graves violações, né, jurídicas cometidas contra aqueles acusados de corrupção no Brasil. Os acusados de corrupção, como previu o genial profeta Márcio Tomás Bastos, saudoso jurista, se deram bem no final das contas. Ele avisou: quando os processos chegarem às instâncias superiores, leia-se Supremo Tribunal Federal, tudo será revertido. Ele foi o profeta. Ele foi genial. Márcio Tomás Bastos, onde quer que você esteja, você acertou plenamente sua previsão. E você orientou vários desses brilhantes e caríssimos advogados que ganharam muito dinheiro com as prerrogativas, né, de defender réus da Lava Jato. Parabéns para eles. Genial. Vocês merecem parabéns. Tem que saber ganhar dinheiro no Brasil. Vocês ganharam da maneira como o Brasil permite que se ganhe. É isso. Parabéns. Sucesso. Maravilha. Agora, vamos lá. Vocês têm a prerrogativa de atentar contra o Estado de Direito? Porque o que vocês estão querendo fazer agora é mais uma perseguição, é mais um capítulo da chamada Vingança, a novela que acaba nunca, que tem como astro principal Luiz Inácio Lula da Silva. Se lembram daquela entrevista? Tinha o presidente Lula e 4 jornalistas amiguinhos. O que disse o presidente Lula naquela entrevista? Eu vou F o Moro. Eu não vou repetir o palavrão dele, não. Acho que a minha audiência não precisa, não merece esse desrespeito. Mas Lula falou que ia ferrar o Moro. Vou ferrar o Moro. Não conseguiu ainda. Tentou, não conseguiu. Mas ele ferrou Deltan Dallagnol. Tirou do Deltan Dallagnol um mandato. O povo do Paraná teve o mandato de seu deputado federal roubado. Mas por que você vai ficar preocupado com isso? Não. Aqui o sistema rouba velhinho, a pensionista do INSS, rouba o povo, o eleitorado, rouba tudo que eles querem. É o país do bebê reborn, né? Bebê reborn. A gente aqui está num modelo, a tirania tupiniquim, ela na verdade é uma democracia reborn. Né? É uma democracia que é de mentirinha, não existe. Né? Mas ela tem padrastos e madrastas que dizem que estão cuidando dela. Né? Estão defendendo, estou cuidando. Bebê reborn ali. Democracia, estou cuidando de você. E ele cuida da democracia esculhambando, corrompendo o Estado de Direito, abusando da autoridade. É isso. Esse é o retrato patético do Brasil de hoje. Tá? Eu não consigo me acostumar com isso, eu não aceito isso. Enquanto eu puder falar, falarei contra isso. É um absurdo. A gente tem que restabelecer aqui a normalidade. Esse país não merece isso. A gente é que está agora na ponta do casco da economia, do avanço econômico. E estamos o quê? No miserê. Discutindo aí o rebotalho que vai sobrar para a gente tocar a economia. Num governo incompetente, despreparado, que não podia estar aí. Mas está. Então tem que aguentar. Tem que ter capacidade de superação do caos.
Mas o que está acontecendo hoje é assustador, sob todos os pontos de vista que você quiser tratar. Não dá mais para aguentar esse tipo de situação. Cada assunto que a gente pega, a gente vai derivando sempre para o abuso de autoridade, para a agressão ao Estado de Direito. O advogado, que deveria ter a nobre função de defender o direito, não, ele quer punir todo mundo. Ah, se o juiz puniu o meu cliente acusado de corrupção, então vamos arrebentar com esse promotor, com esse juiz. É esse o modelo? É essa a modelagem? Vingança permanente o tempo todo? Ah, me contrariou? Vamos mandar para o Pelourinho? Vamos dar pau? Vamos mandar para o pau de arara? Né? Essa turma está defendendo um AI-5 jurídico, é isso que vocês estão defendendo? Não, a gente é o pai do bebê reborn, da democracia reborn. É isso que vocês são? Padrastos, madrastas da democracia reborn? Para. A gente está cansado disso, o povo brasileiro encheu o saco disso. A gente quer progresso, a gente quer evolução desse país. Esse radicalismo que a gente está vendo aí dessas oligarquias que comandam o Brasil, dessa juristocracia, caramba, isso é a contramão de tudo que o povo brasileiro deseja na sua maioria. Eu lamento demais a gente ter as instituições políticas e jurídicas tão desmoralizadas quanto elas estão. Ah, e militares também, vou incluir também. Desmoralizada a política, desmoralizada a questão jurídica, desmoralizada a militar. O que falta mais, hein? O que falta mais para o caos tupiniquim ser consagrado como a grande porcaria do planeta Terra? Meu Deus do céu, está faltando nada mais. Então, vamos reverter isso. O Brasil não merece. As pessoas, repito, estão cansadas. O que a gente ouve nas ruas é as pessoas dizerem que estão desanimadas com tudo isso, mas pedem a gente, por favor, continua lá o seu trabalho, não desiste não cansa não, vai em frente, né? Mas tem hora que enche o saco, tem hora que dá vontade de pegar a sunga e ir para a praia e nunca mais falar de nada de política, que enche a paciência. Vocês acham que eu aguento ficar o dia inteiro falando tanto absurdo, tanta bobagem que a gente é obrigado a analisar aqui? Tanta injustiça, tanta ilegalidade, tanto abuso de poder. Cansa. Vocês não têm ideia do quanto isso cansa. A gente não ganha para isso, nem que ganhasse meritoriamente um salário milionário para isso, isso valeria a pena. Tá? Então vamos mudar, vamos tomar de novo vergonha na cara. Vergonha na cara é o único caminho que a gente tem para mudar isso aí. E para essa turma do Prerrogativas, para vocês, nota -13 e chega. Na Lava Jato, a cada dia que passa, um capítulo novo aí dessa história, querendo acabar mais uma vez com essa operação que foi tão grande, né? Olha, o povo brasileiro é para ser estudado, né? Pensando bem aqui, porque nós tivemos décadas, né, nos últimos anos aí, desde 2013, todo aquele problema com a Dilma, a famosa pedalada da Dilma, que causou prejuízos aí a tanta gente. Depois escândalos, sempre do PT, mensalão, petrolão, agora a gente tem um aposentadão. Tudo isso, e as pessoas sendo roubadas o tempo todo, todos os dias, tá? E sendo falado, passam em todos os telejornais. As pessoas estão cientes que elas estão sendo roubadas. Aí, essas pessoas chegam e falam assim: olha, meu Deus do céu, nós temos aqui um golpe de Estado, que um suposto golpe, que olha, se esse Bolsonaro tivesse no poder, nós hoje não estaríamos aqui falando, nós hoje não estaríamos aqui vivendo. Gente, se a gente conta isso, as pessoas falam, não, essas pessoas ou elas não são normal, ou que pena que fechou tudo os cantídios, fechou tudo os hospital de louco, porque os loucos estão tudo fora. Essas pessoas
continuam defendendo e colocando no poder quem rouba ela toda a vida. E continua roubando. E vai perseguir aqueles que estão combatendo a corrupção, que foi o que fez a Lava Jato, uma das maiores operações do mundo, que foi algo assim que serviu para o mundo inteiro, com vários serviços secretos envolvidos, com vários serviços de segurança e jurídico do mundo inteiro, vários países envolvidos, países da África, países na Suíça, em tudo quanto é canto, Estados Unidos, gente envolvida, América Latina inteira praticamente, com o Foro de São Paulo de Lula envolvido nisso, Odebrecht operando, com pessoas pegando propina, pontes, estradas, países inteiros foram construídos com o dinheiro do trabalhador brasileiro. E a pessoa está preocupada com o golpe que o Bolsonaro vai dar. Porque senão nós não estaríamos aqui hoje falando. Minha gente, vocês são tudo retardado, não é possível um negócio desse. Vocês estão sendo roubados todos os dias. O INSS está aí. A gente tem um roubo institucionalizado dentro do governo. As mesmas pessoas que estão pedindo para ser investigada e anistia não, anistia sim, essas pessoas, para vocês terem uma ideia, hoje, a Dilma Rousseff ganhou o processo de anistia, foi anistiada oficialmente, com uma indenização de R$100 mil do seu dinheiro. Já não basta ela ir lá e o Fórum de São Paulo, BRICS, todo mundo, essa máquina do governo institucionalizado de roubo, que está ali roubando seu dinheiro todos os dias e não dão nem uma picanha para vocês, nem uma dignidade para vocês, e vocês estão preocupados com o Bolsonaro, que ficou 4 anos no poder, que nem conseguiu governar direito, porque não pôde, junto com o STF, veio a pandemia, o STF tirou dele o poder, deu o poder a todos os governadores do estado que roubaram tudo que podiam, as pessoas falando que o Bolsonaro matou 700 mil pessoas na pandemia, quando o dinheiro foi tudo embolsado na mão dessas pessoas que estão hoje ocupando cadeiras no Congresso, deixaram matar pessoinhas dentro dos hospitais. Isso daqui não é culpa de Bolsonaro, não. Isso daqui é problema regional, é federal. É o roubo institucionalizado com essa máfia que está tudo aí. E as pessoas estão falando disso. A população brasileira tem que acordar, minha gente. Não é possível que as pessoas se comportem como crianças de 5 anos. Nem criança de 5 anos, educando bem e levando elas à informação, elas jamais fariam afirmações como eu vejo adultos fazendo. Adultos que estão sendo roubados, adultos que estão sendo todos os dias massacrados por essa máquina do governo. Adultos que não têm dinheiro nem para comprar comida no supermercado no final do mês, que não conseguem pagar conta de luz, que não conseguem pagar telefone, que não conseguem pagar nenhum serviço. Pede uma posta num correio, se precisa de um serviço, que é o correio, não chega, você é roubado. E quem agora aumenta o valor, né, para essas pessoas que trabalham no funcionalismo público, todos eles ajustam os valores dos seus salários, que é pago por você, idiota, e eles estão lá no bem bom, e você está aqui na internet discutindo, falando, porque o Bolsonaro ele ia tirar isso, porque... Gente, vocês estão sendo roubados há décadas por essa mesma quadrilha que está hoje no governo. Tirem essa ideologia ridícula da cabeça de vocês, porque isso daqui já virou uma síndrome de Estocolmo. Vocês se apaixonaram pelos seus algozes e aquele que tiram tudo de vocês, até mesmo na hora da morte, que ninguém tem direito a nada. E agora, esse negócio também do INSS, todo mundo agora vai ter que fazer biometria obrigatória. Para quê? Para ter mais controle, o regime? Para vigiar todos os seus passos, para saber tudo que você faz. E cada vez mais você se torna escravo desse sistema. Enquanto isso, aqueles que estão te roubando, você continua defendendo. Essa é a coisa mais incabível e mais difícil para a minha cabeça de compreensão. Aqui nós precisamos entender onde é que está o problema. Se você tem, comece a observar e comece a fazer um exame de consciência para não levar toda a população para o precipício aonde nós estamos. Acorde
e comece a resgatar essas pessoas e a resgatar, primeiramente, a sua dignidade. Marcília, fique à vontade se quiser falar aí da Lava Jato, mas o Serrão me fez um alerta aqui, pediu para você comentar que a OAB Nacional lançou uma nota em defesa do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, da soberania nacional e independência da jurisdição brasileira, com relação a possíveis sanções impostas aí a Alexandre de Moraes. Eu não vi a nota ainda, mas eu já imagino que seja uma bobagem muito grande pelo que a gente... pelo que já veio até hoje. A OAB, ela tem uma relação, como eu sempre digo aqui, é importante a gente dizer, a OAB ela faz parte do problema no momento em que ela se tornou poder. Ela não se tornou aquela que, no Brasil, se você for pensar a função do advogado é lutar contra o poder, porque existe uma estruturação do juiz que entende que o advogado é um personagem que atrapalha o processo, né? E se o advogado atrapalha o processo, bom, advogar é lutar contra o poder, é lutar contra os arbítrios que o poder te proporciona no pior sentido da palavra. Então, a OAB deveria estar ao lado de quem combate o poder da advocacia. Mas não, a OAB está ao lado de quem exerce o poder, porque ela se tornou um órgão gigantesco e hoje ela faz parte do poder. Então, nesse sentido, a nota dela só poderia ser mesmo uma nota de submissão ou de companheirismo com o poder exercido. Ela não pensa nas pessoas, nos tantos e tantos advogados que estão há 6 anos aí advogando na causa. Eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, no caso Cruzoé. Até hoje a OAB nunca me procurou, nunca. A única coisa que a OAB fez até hoje foi me cobrar boleto e me cancelar em Brasília, na OAB de Brasília, ano passado, me cancelou uma palestra. Depois que uma comissão me convidou para uma palestra, subiu para a direção, eles cancelaram a minha palestra. É isso que a OAB faz pelos advogados, a não ser aqueles advogados que estão ali ao lado do STF ou dentro, né? E esses advogados fazem também parte desse poder. É uma espécie de turma, né? É uma turma, e essa turma exerce o poder junto, digamos assim. Então, é uma espécie de nata, de elite, e a OAB fala por essas pessoas, para essas pessoas, e para essas pessoas está tudo bem, para essas pessoas está tudo certo. Como bem disse o Serrão, e até fazendo um link com essa questão, os mesmos advogados que agora são do Prerrogativas e que estão querendo punir quem exerce, os julgadores e os procuradores, os juízes da Lava Jato, foram os advogados que lá atrás, durante a Lava Jato, ganharam dinheiro com os clientes que, enfim, eram réus nesses casos todos. Então eles sempre estão se dando bem, vamos dizer assim, porque eles são a nata da advocacia, eles precisam estar bem com o STF, se os clientes, no entanto, cometem um delito, eles também vão advogar para esses caras e etc. Para esse tipo de advocacia e para a OAB, só não importa se o cliente é pobre, se o cliente é de direita. A gente viu aí, teve uma entrevista recente até do advogado, agora não lembro se era do Braga Neto ou do Bolsonaro, e o advogado dizendo que tem mais charme advogar para a esquerda. Claro que tem mais charme, porque a esquerda que está no poder é que comete as maiores barbaridades, os maiores ilícitos, e que tem o mais dinheiro. Se você for ver quem está advogando, ou quem advogou para esses réus do dia 8, quem advogou para esses, quem tem advogado para esses militares, para, enfim, as pessoas agora no golpe, a maior parte são advogados menores, pequenos, começando, ou advogados que não têm um renome, que não têm uma entrada no STF, tirando esse que eu acabei de mencionar, que são 2 advogados, um do Braga Neto, outro do Bolsonaro, que tem mais renome, que entraram agora, depois de um tempo. Até então. Isso não quer dizer que são piores advogados ou melhores, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que não fazem parte dessa nata que circula em torno da órbita do STF. Então é para o STF e para essa nata que a OAB responde. É sempre para eles que a OAB está à disposição.
E é assim que a vida toca. Então você, meu querido, que você está aí botando a sua barriga no balcão do fórum, você que está aí tomando puxão de orelha de juiz, você que está aí tendo de pedir pelo amor de Deus para o juiz não julgar o seu caso sem ler, você não recebe, não receberá e não receberia apoio algum da OAB. Essa nota é previsível. Eles estão apoiando o poder porque eles são o poder. Agora, Jorge Serrão, sei que você está morrendo de vontade de comentar essa última aí do governo Lula, que reconheceu o quê da Dilma Rousseff, Serrão? Conheceu a anistia política a Dilma Vana Rousseff. Essa história é absolutamente inaceitável. Hoje a Comissão de Anistia decidiu que Dilma tem direito a receber 100 mil reais de indenização por ter sido vítima do regime de 64. Isso é absolutamente mentiroso. Dilma não merece anistia política porque ela não foi vítima do Estado brasileiro. Ela foi alguém que, na luta armada para implantar o comunismo no Brasil, cometeu crimes e foi condenada, na época, dentro do devido processo legal por esse motivo. Peguem lá os processos da Dilma Rousseff, historicamente, para analisar e verão que não tem ali nenhum crime que não tenha sido confirmado. Então, a condenação dela foi real. Só que, em 1979, ocorreu uma anistia que perdoou esses crimes. Acabou, perdoou. Mas aí agora, em 2002, teve uma lei que permitiu que esses anistiados pudessem receber também dinheiro. O Bolsa Ditadura. E muita gente, muito advogado de esquerda ganhou muita grana com essa história de anistia política. Indenização financeira por causa da tal ditadura militar. E agora a gente tem essa chave de ouro. Dilma Vana Rousseff aparecendo como nunca. Ela ganha prêmio do Xi Jinping por contribuição ao Partido Comunista lá da China, só pode ser. Ela é reconduzida ao cargo de presidente do Banco dos BRICS pelo mesmo camarada Xi Jinping. Esse cara tá mandando no Brasil, hein? Tá poderoso, hein? Estamos de novo entre Xi Jinping e Xi Jinpinga. Eu não sei de quem mais a Dilma gosta, quem é o preferido dela, se é o Xi Jinping ou Xi Jinpinga. Pode ser qualquer um desses chineses aí que ela goste. Mas a Dilma está sendo muito promovida a ponto de eu desconfiar que ela possa estar sendo preparada até para ser uma candidata junto com o presidente Lula. Ou até, se o presidente Lula não disputar a eleição, a Dilma ser a candidata titular, de repente podendo até ter a Janja de vice. Basta que Lula renuncie no mês de abril de 2026, aí a Janja se torna elegível para ser, de repente, candidata a vice-presidente da República na chapa da Dilma. Verdade ou mentira isso? Não, nem verdade nem mentira, é uma possibilidade. Porque a promoção que estão fazendo em torno da Dilma, toda hora estão lembrando que ela foi uma injustiçada, que ela sofreu um golpe, e agora ela merece, como grande lutadora contra o regime militar, receber indenização. Não merece. Não merece. Dilma, de verdade, a história comprova que ela atentou contra a democracia no Brasil. Ela quis implantar o comunismo aqui. Mas lutou contra a ditadura militar. Tá, a luta dela foi para implantar um comunismo, tirar a ditadura do militar para botar a ditadura do meliante ou do militante. Trocar 6 por meia dúzia, é isso que queria? Não. Não merece aplauso, não merece o dinheiro que ela vai receber, e é dinheiro seu, nosso, que vai ajudá-la. Então, parabéns, querida Dilma. Venha candidata a presidente, que tem muita gente que é capaz de votar em você novamente. Karina, algum comentário sobre essa decisão do governo Lula?
nada a declarar, não tem nada aqui de... O que a gente vai falar, gente? Assim, tantos absurdos que acontecem e não sei, olha, não sei se é bom ser ignorante, viver nessa inércia e morrer tranquilo, do que você saber de fato o que está acontecendo, o que você está, como você está sendo tratado por esse regime. Você está sendo tratado como um idiota, porque eles contam mentira o tempo todo. Aqui já tem um monte de fact-checkers que na época das eleições, quando falavam que quando a Dilma pegou a presidência lá do banco, do BRICS, na China, aí começou a girar, viralizar as fotos da Dilma, falando que era assaltante de banco, disso. Daí já veio imediatamente os fact-checkers dizer que não, imagina, ela nunca assaltou nenhum banco. O que ela fez foi participar de uma revolução, era uma guerrilheira e não sei o que. Gente, estudem a história, vejam o que de fato aconteceu. Você tirar uma ditadura militar para implementar uma ditadura comuno-socialista, a gente não está falando de nada, é trocar 6 por meia dúzia, é trocar o fabianismo pelo socialismo, comunismo, para fazer toda essa história aqui que a gente está falando. É tudo uma loucura isso daqui. Aqui a gente não tem que ficar brigando mais para ver quem é mais autoritário, para ver quem é mais totalitário. Aqui a gente tem que brigar para as nossas liberdades. Nós temos que ser livres. É por isso que nós temos que brigar, para ser livres e para não termos um governo, um regime instalado como esse que agora está, completamente aparelhado, né, do Japão até aqui na América Latina, do Japão, da China até a América Latina, com todas essas pessoas que estão saqueando os cofres públicos para se perpetuarem no poder e para alimentar o poder comuno-socialista, que é para isso que eles vieram e que é para isso que eles lutam. Eles lutam e lutarão até o fim de suas vidas para esse golpe de poder comuno-socialista que está hoje entranhado no Brasil, enraizado no Brasil. E eles estão trabalhando para isso, que vocês fiquem bem cientes o caminho que está sendo traçado, para depois não vir reclamar, porque as redes sociais serão regulamentadas, não vai ter nem para onde você gritar socorro. É isso, né, Marcília? A Karina falou tudo, né? Que não tem nem o que dizer, né? Sobre um caso como esse, né? Não tem o que dizer. A gente a gente precisa dizer, a gente precisa sempre reiterar, mas a gente está parece o dia da, como é que chama aquele negócio? O dia da marmota lá, que todo dia se parece que acorda e é o mesmo dia, mas não é um dia diferente, e a gente sabe porque dói mais, né? Quando você toma porrada num dia e depois no dia seguinte você toma de novo, parece que é igual, mas afunda um pouco mais, dói um pouco mais, deixa um pouco mais vermelho, mas a gente está aqui. Ainda estamos aqui. É isso, né, Serrão? Vamos fazer mais um merchan aqui, né? Antes de encerrar, vou pedir pro nosso garoto propaganda preferido aí, Serrão. Chama aí o pessoal para assinar a Gazeta do Povo. Chamo sim, e eu tenho uma promoção super especial para você que está aqui anunciada na telinha. Olha aí, quer assinar a Gazeta do Povo agora? Tem a maior facilidade. Você vai pegar sua arma poderosa, o telefone celular, vai apontar para o QR Code que está aqui na nossa página, você vai diretamente para a nossa super promoção. R$ 99,00 apenas por ano e você vai assinar o melhor jornal do país. Quando você for contatar agora a nossa super equipe de assinaturas, você vai falar para eles, sabe o quê? Serrão falou para eu pagar com o Pix a nossa assinatura. Você resolve sua assinatura da Gazeta do Povo por um ano agora. Uma super promoção que, se você fizer a continha, vai sair por R$ 8,25 por mês. Gente, é muito barato para você ter o melhor jornal do país à sua disposição, os melhores colunistas do país, uma coluna que a Gazeta do Povo tem, que é super interessante, super inteligente, a coluna Saber. Vai muito além do conhecimento do noticiário jornalístico. Ali você vai formar opinião, ali você vai ter conceitos corretos, artigos de especialistas dos mais variados assuntos sobre questões do conhecimento, sabedoria.
é o uso correto do conhecimento. E sabedoria é você assinar a Gazeta do Povo nessa promoção, R$ 8,25 por mês. Mas nada disso. Você vai pedir, quero fazer o meu Pix de R$ 99,00 e assinar agora, por um ano, a Gazeta do Povo, o jornal no qual a liberdade fortalece a verdade. É isso então, confira aí na descrição do vídeo aqui no YouTube, aqui embaixo tem o linkzinho para você clicar, então não fique de fora dessa promoção. Quero agradecer a sua companhia, agradecer também nossos comentaristas e avisar, hein, que já coladinho aqui no Sem Rodeios começa o Entre Linhas, então não saia aqui desse link, que logo vem o Entre Linhas com muita entrevista e muito conteúdo para você. Jorge Serrão, muito obrigada. Valeu! Amanhã estou cedinho na Gazeta do Povo, Café com a Gazeta, o programa Ostentação. O café tá caro, mas o nosso Café com a Gazeta é de graça para você. De graça não. Você que é o nosso grande assinante da Gazeta do Povo é que paga o nosso café para a gente estar todo dia com você. É uma grande honra trabalhar para vocês. Sucesso! Até de manhã. Karina, muito obrigada. Eu que agradeço, Rosana. É sempre um prazer estar aqui com você, com essa família da Gazeta do Povo, junto com a nossa audiência maravilhosa que está aqui sempre com a gente, debatendo ideias. Importante é isso, gente, debater ideias o tempo todo. Nós precisamos disso, nós precisamos dessa dialética, trazer essa dialética. E quando eu falo em liberdade, é exatamente isso. Das pessoas terem liberdade de falar até mesmo uma besteira, o que for, não é um problema. O problema é quando calam vozes e você não pode se expressar. Isso é seríssimo, isso não pode acontecer. E eu defenderei até o último momento da minha vida as liberdades das pessoas individuais. A liberdade de falar, a liberdade de se expressar, a liberdade de pensar. Nós temos que ter a liberdade de pensar, porque se nós não temos essa liberdade de pensamento, nós não temos o poder da evolução da mente. Nós vamos ficar todo o tempo ali, estagnados, sempre com aquele mesmo pensamento, com aquele mesmo velho modo de errar. Não podemos mais errar. O erro, ele faz parte da evolução humana, mas continuar errando já é burrice. Não precisamos mais disso. E aqui, finalmente, o Dunha falou uma coisa que tem razão. Olha, enquanto a direita e a esquerda ficam brigando, os senhores do poder estão ali, de fato, manipulando toda a população, jogando uma contra a outra, enquanto nós deveríamos hoje estar todos unidos para realmente defender o que é nosso, o que é do povo, o que não tem aqui definição o que nós estamos passando. E aquelas pessoas que defendem bandeiras políticas nesse momento, façam um exame de consciência, porque o que está em jogo aqui é a nossa vida, é o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos e uma guerra acirrada entre as liberdades e o mundo autoritário e totalitário. Eu já escolhi o meu lado. Eu estarei sempre do lado das liberdades. Agora cabe a você escolher de que lado você quer estar. Um beijo grande a todos vocês. Logo mais tem Entre Linhas. A gente se vê na próxima semana, mas amanhã tem mais Sem Rodeio. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Marcília, muito obrigada. Obrigado, Rosana, Karina Serrão, toda a audiência. Pois é, vamos falando e debatendo enquanto nos deixam. Enquanto há voz, há país. É isso, obrigada então, gente, pela companhia. Amanhã tem mais Sem Rodeios ao vivo a partir da 1h30. Eu volto amanhã, mas fica aí que já a Mariana Braga tá chegando com Entre Linhas. Tchau!